Do livro Vinha de Luz, capítulo 94 de 180, Escritura Individual, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Escritura individual. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus, capítulo 26, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem, intuitivamente, que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência afora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Agora com o título Escritura Individual. Com esse tema, ele utilizou esta passagem evangélica, anotado por Mateus, capítulo 26 e versículo 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Eu convido a todos que possam buscar esta parte no Novo Testamento de Jesus, para que nós tenhamos uma melhor
compreensão. Esta parte se refere quando Jesus é preso. E desta forma teremos uma melhor compreensão. E ele continua aqui nos explicando. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Ele está dizendo que esta intenção, esse projeto, esse plano que deveria cumprir, ele não constitui também somente para ele, para essa missão de Jesus. Significa que todos nós também estamos aqui com um propósito. Nós temos um plano que nós fizemos no plano espiritual e viemos aqui executar este plano na Terra. E continua, cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. O que ele está dizendo é reforçando a anterior, dizendo que cada homem, cada um de nós, temos um mapa da ordem divina, ou seja, nós viemos com uma tarefa para executarmos, divina, uma ordem divina. E nós temos o livre-arbítrio para esse grande plano que nós temos. Significa, se ele for corretamente executado através do nosso livre-arbítrio, nós teremos êxito 100%. Se nós não conseguirmos, através do nosso livre-arbítrio, não conseguir 100%, mas aquilo nós já evoluímos uma parte. E diz, acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Ele está dizendo para nós que, acima de tudo, nesta questão, todos nós que somos criaturas pensantes, nós não ignoramos, ou seja, nós sabemos que nós somos compelidos, isto é, nós seremos forçados a restituir esse corpo de carne para a terra, da onde viemos. O nosso corpo físico veio da terra e volta para a terra. Nesta outra parte, ele diz: os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exames de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Emmanuel está sendo muito claro. Ele está dizendo que nós, companheiros, nós todos, que somos menos educados, nós sabemos que intuitivamente nós vamos comparecer a esse exame de contas. E nós vamos confrontar paisagens novas neste plano, além do sepulcro, ou seja, além do túmulo, e que nós vamos colher, sem mais nem menos, o fruto das ações que nós tivermos semeado no seio da coletividade terrestre. Então, após o nosso desencarne, é o momento que nós vamos fazer um balanço daquilo que nós fizemos de bem ou de mal. E daí nós vamos ter uma noção daquilo que nós vamos colher naquele momento que nós plantamos na terra. Ele diz que, em geral, porém, ao homem comum,
esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. É um conselho muito importante para nós, porque ele está falando aqui que, em geral, ou seja, a maioria das pessoas, o homem, a mulher, o contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo, ou seja, esse contrato que nós fizemos com Deus quando nós nos propomos a vir aqui na Terra, isso até muitas vezes nós suplicamos para que possamos vir encarnar aqui na Terra, ele tem uma questão difícil, parece extremamente impreciso. Por quê? Confuso. Mas, mesmo assim, prossegue experiência afora de rebeldia em rebeldia. Desta forma, nós entendemos que, de uma forma geral, o que ele está falando, esse contrato que nós fizemos com Deus para vir aqui, para nos melhorarmos moralmente e intelectualmente, ele parece que não está muito claro para cada um de nós. Por quê? Porque nós temos atitudes diferentes desta questão de evoluir moralmente e intelectualmente. Nós passamos a ser rebeldes. Rebeldes por quê? Porque quando vem para nós uma questão para resolver um conflito familiar, por exemplo, nós nos tornamos rebeldes. Não, eu vou ficar de mal do meu irmão, do meu filho, do meu pai. E isto é rebeldia, porque nós estamos aqui para evoluir moralmente e intelectualmente. Todos. Nenhum está com outro objetivo. Então é necessário que nós tenhamos o quê? Nesses momentos difíceis de relacionamento, que nós temos dificuldades não somente com a família, e também temos com as outras pessoas da sociedade, no trabalho. É necessário que nós tenhamos humildade. Humildade para entender que nós equivocamos muitas vezes, não deixemos, eu não errei, ele é que errou. Não importa. O que importa é que nós temos que ali estar na condição humilde de querer aprender o melhor. A humildade é isso. Nesta outra parte, ele diz: nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. Ele está dizendo para nós, mesmo com essa rebeldia que nós possamos ter aqui diante de qualquer evento, mesmo assim essa Escritura vai cumprir-se. Ou seja, todos os parágrafos daquele contrato que nós assinamos com Deus, nossas propostas de melhoria. Então vai cumprir-se. E o momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. Aqui uma coisa interessante, porque neste momento, nesse particular, naquele da morte, surge de nós múltiplos pretextos, ou seja, diversos pretextos que são desculpas que nós vamos dar para a divindade. E isso não adianta nada. Nesta conclusão, ele diz: no minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada
por Ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Essa escritura que ele se refere são nossos atos, nossos pensamentos e nossas palavras que nós tivemos em cada dia de nossa vida. Então, aqui ele está falando que naquele minuto exato, que é o exato momento da morte do corpo físico, nós vamos estar ali rodeados de familiares, amigos, de diferentes mundos e ideias. Ou seja, cada um vai ter ali um pensamento diferente. Uns perplexos, outros com temor, outros com tristeza, outros com dúvida, com essa interrogação dolorosa. Mas apesar daquilo, de tudo isso que eles estão ali presentes, e nós estamos lá ainda em espírito, não dentro do corpo, fora do corpo, mas nós estamos vendo aquelas pessoas falando, sentindo, pensando. Então, nesse momento, é o quadro de testemunhos que nos diz respeito. E aí, nós vamos sentir sozinho no capítulo da morte. Ou seja, nós nascemos sozinhos e voltaremos sozinhos. E aí é que nós vamos ver esses itens da Escritura grafada por nós mesmos. Nós vamos ver diante dessa lei do Pai, diante das leis do Pai, que nós vamos rever o que nós falamos, fizemos atos e também pensamos todos os dias de nossas vidas. Em outras palavras, qual foi o nosso comportamento de forma completa durante a nossa vida? Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.